Saudações, buscador. Você acaba de cruzar a fronteira para o prisma invisível, o espaço onde a luz da consciência revela aquilo que a pressa do mundo tenta esconder nas sombras. No nosso encontro de hoje, vamos descer as catacumbas da própria mente. Vamos olhar de frente para uma força silenciosa que se alimenta do seu tempo, devora os seus sonhos e corrói a sua confiança gota a gota. Hoje vamos dissecar o inimigo invisível, a anatomia do sabotador da alma. Mas antes de darmos o primeiro passo nesta jornada profunda, eu convido você a firmar um pacto comigo e, principalmente, um pacto com você mesmo. Se você sente que é hora de parar de adiar a sua própria evolução, inscreva-se neste canal, deixe o seu gostei neste vídeo e ative o sino das notificações. Não encare isso como um mero clique mecânico, mas sim como o seu primeiro ato prático de resistência contra a inércia. É o seu sinal para o universo e para a sua própria mente de que você está pronto para despertar. Ajeite-se em silêncio, respire fundo e vamos mergulhar. O triunfo sobre a procrastinação. A arte de agarrar o agora, porque a procrastinação é o ladrão do seu destino, e como detê-lo. O convite ao despertar. A procrastinação é frequentemente tratada como uma mera falha de organização, um deslize na agenda ou um pecado da produtividade moderna. Entretanto, se olharmos com a profundidade que a vida exige, perceberemos que ela é algo muito mais sinistro, um sabotador silencioso que opera nas sombras da nossa rotina. Ela não é apenas um atraso, é um vício que nos vicia em esperar, uma força invisível que transforma o potencial humano em um campo de batalha de sonhos abatidos. Quantas vezes você sentiu que um projeto, uma mudança de hábito ou um ideal de vida morreu antes mesmo de nascer? Esse sentimento de estagnação não é fruto do acaso, mas do vício da espera. Ao adiar a ação, você não está apenas postergando uma tarefa, está adiando a sua própria existência. Este texto é um chamado à consciência para que você pare de assistir a sua vida se esvair na promessa de um amanhã que nunca chega. A procrastinação ataca quem você é, não apenas o que você faz. Precisamos desmascarar a procrastinação como um inimigo da identidade. Ela é um vício camuflado que passa despercebido, fundindo-se ao nosso cotidiano até que deixemos de perceber o seu peso. Ao ceder a esse hábito, você não está apenas deixando de fazer algo, está deixando de ser. A procrastinação atua como um verdadeiro ladrão do tempo interior. Como o tempo é o único bem real que possuímos, a própria substância da vida, desperdiçá-lo é literalmente desperdiçar a si mesmo. O resultado desse adiamento sistemático é a construção de um destino menor do que aquele que o seu potencial original permitiria. É o caminho trágico de quem adia a própria evolução pessoal até o túmulo, deixando para trás apenas o rastro de quem poderia ter sido, mas não foi. A estratégia da mentira. Sim, mas depois. A natureza da procrastinação é profundamente insidiosa, porque ela raramente se apresenta como uma negação. Ela não diz, não vou fazer. Ela é mestre na mentira do deslocamento temporal. O sabotador em sua mente concorda com a importância da tarefa, mas sussurra, sim, mas depois, pois este não é o melhor momento. Essa armadilha cria uma falsa impressão de planejamento que acalma a consciência enquanto mantém a inércia total. Você se convence que está se organizando ao dizer frases como, na próxima segunda-feira eu começo, depois do feriado eu resolvo, ou, agora preciso focar em outra coisa. É uma estratégia de autopreservação ilusória. Você se livra do peso da responsabilidade imediata, mas paga com a moeda do seu próprio futuro. A realidade da vida e a ilusão do momento perfeito. Muitos de nós vivemos sob a fantasia de que em algum ponto futuro as circunstâncias serão ideais,
teremos mais dinheiro, mais energia ou menos problemas. Entretanto, a sabedoria aplicada nos ensina uma verdade implacável. A tendência da vida é complicar-se com o passar dos anos, e não simplificar-se. Esperar pelo preparo ideal é apenas um argumento mental sofisticado para alimentar a paralisia. Adiar uma mudança necessária hoje significa que você terá de enfrentá-la amanhã com o peso acumulado de novas responsabilidades e menos tempo. O melhor momento para agir é agora, no instante exato em que a consciência detecta a necessidade de mudança. Se você espera o momento perfeito, acaba perdendo o momento possível e a janela de oportunidade se fecha enquanto você ainda está polindo suas ferramentas. O medo é o motor invisível. Abaixo da superfície da procrastinação, raramente encontramos a preguiça. O que encontramos é o medo. Temos medo de errar, de falhar ou de descobrir que não somos tão bons quanto gostaríamos de acreditar. Adiar a ação nos protege de confrontar nossa própria mediocridade, mas essa proteção é, na verdade, uma sentença de estagnação. Existe, porém, um medo ainda mais sutil e profundo, o medo do julgamento. Frequentemente hesitamos em mudar porque o nosso progresso perturba os outros. Quando começamos a evoluir e a agir com prontidão, provamos para as pessoas ao nosso redor que a mudança é possível, o que as obriga a confrontar a própria inércia. É preciso coragem para aceitar que o seu crescimento pode ser desconfortável para quem prefere continuar esperando. Cronos versus Kairos, a mitologia do momento oportuno. A tradição grega nos oferece uma distinção poderosa entre dois tipos de tempo. Cronos é o tempo do relógio, a sequência linear de segundos e minutos que organizamos em agendas. Já Kairos representa o momento oportuno, a janela de oportunidade que se abre no presente. Na mitologia, Kairos é retratado de forma fascinante. Ele possui uma mecha de cabelo na testa, o topete, mas é completamente careca na nuca. Essa imagem visual nos ensina que a oportunidade deve ser agarrada pela frente, enquanto vem em nossa direção. Uma vez que Kairos passa por você, não há como segurá-lo por trás. A procrastinação nos vicia em Cronos, o planejamento infinito do futuro, enquanto nos torna cegos para Kairos, a porta que se abre agora e que exige prontidão imediata para ser atravessada. Aprende-se a organizar organizando. Muitos acreditam que precisam de uma preparação teórica exaustiva antes de começar qualquer movimento real. A verdade é que o preparo real ocorre dentro da ação. Utilize a analogia do nadador. Ninguém aprende a nadar apenas estudando a física da água. É preciso pular. O ponto crucial é entender que a ansiedade e os fatores psicológicos paralisantes só diminuem após o mergulho. O envolvimento com a tarefa é o que mata o medo. Nesse sentido, a disciplina não é um bardo, mas um ato de amor por si mesmo e por seus ideais. Ela é a maior aliada da liberdade, pois permite que você seja dono do seu destino em vez de ser um joguete nas mãos das vontades momentâneas. Guia prático. A estratégia do trabalho elefante e o primeiro degrau. Para vencer a paralisia diante de grandes projetos, utilize a técnica de comer o elefante em pedaços. Quando olhamos para a escada inteira, o desânimo nos vence. O segredo é enganar a mente, focando apenas no degrau que está imediatamente à sua frente. Siga este exercício de 4 etapas para retomar o comando hoje. Identificação do alvo. Escreva de forma clara uma tarefa importante que você está adiando. O que é esse elefante que está parado no meio da sua sala? Revelação do medo. Olhe para dentro. O que realmente te trava? É o medo de ser julgado? O medo de descobrir que você não sabe por onde começar? Reconhecer o medo interno desarma o sabotador que antes culpava as circunstâncias externas. O primeiro passo mínimo. Esqueça a complexidade do projeto final. Qual é o menor gesto possível que você pode fazer agora? Pode ser abrir um documento, fazer uma ligação de 1 minuto ou organizar uma única gaveta. Ação imediata. Não espere o próximo minuto. Tome essa pequena atitude agora. Ao realizar o primeiro passo, você quebra a inércia e entra no fluxo da ação. O triunfo da prontidão. Vencer a procrastinação é, em última análise, um ato de prontidão.
a virtude de levantar e agir no exato instante em que a necessidade é detectada. Ao desmascarar os sussurros do depois, você deixa de ser um espectador da sua própria decadência e retoma as rédeas do futuro. Lembre-se, a vida não nos traz desafios que não tenhamos condições de enfrentar, mas ela não esperará que você se sinta pronto. Se você continuar aguardando o alinhamento perfeito das estrelas para agir, qual porta fundamental da sua existência você deixará de atravessar? O triunfo sobre o ladrão do destino começa com um único gesto, agora mesmo. A anatomia da ansiedade. Por que sua mente foge do agora e como trazê-la de volta? O inimigo invisível da sua organização. Muitas vezes, a desorganização que enfrentamos na rotina não nasce de uma agenda lotada ou da falta de ferramentas de gestão, mas de um ruído silencioso que corrói nossa capacidade de agir, a ansiedade. No caminho para uma produtividade consciente, precisamos entender que a ansiedade é essencialmente o sequestro do presente. Ela é a nossa imaginação, essa ferramenta criativa tão poderosa sendo feita refém pelo medo. Quando permitimos que o futuro nos inunde com preocupações sobre o que ainda não aconteceu, perdemos o contato com o único lugar onde a vida e a organização de fato ocorrem, o agora. Este excesso de futuro cria uma névoa que nos impede de enxergar o próximo passo, transformando nossa potência em uma paralisia alimentada pela incerteza. A ansiedade não é procrastinação, é um excesso de futuro. É comum confundirmos o ato de adiar uma tarefa com o estado ansioso, mas a raiz desses comportamentos é distinta. Enquanto a procrastinação é o adiamento direto da ação, o famoso "amanhã eu faço", a ansiedade é um aprisionamento mental em cenários hipotéticos. O ansioso não está apenas descansando, ele está preso no labirinto do "e se?", projetando riscos futuros e desastres da imaginação que ainda não existem. A ansiedade é a mente que foge do presente. Essa fuga divide o ser humano. Quando sua mente está projetada em uma tragédia fictícia que pode ocorrer daqui a 6 meses, seu corpo fica desamparado no presente. Sem que corpo, mente e alma estejam juntos, a vida torna-se mera sobrevivência. Perdemos a potência de agir porque nossa energia está sendo drenada para manipular negativamente um futuro que não podemos controlar, em vez de ser investida na tarefa que temos em mãos. A ilusão do controle e a metáfora do mundo venta. A mente ansiosa busca desesperadamente por uma garantia emocional, a certeza absoluta de que tudo dará certo antes mesmo de darmos o primeiro passo. No entanto, essa busca é uma armadilha lógica. Nas lições de desenvolvimento pessoal, usamos a metáfora do jogo de golfe. Por melhor que seja a sua técnica, por mais cara que seja a sua bola e por mais treinado que esteja o seu braço, o campo real possui variáveis incontroláveis. A grama oscila e, fundamentalmente, o mundo venta. A ilusão do controle é o erro de acreditar que podemos eliminar o imprevisto. Precisamos aceitar uma verdade profunda. O campo perfeito só existe no céu. Na realidade terrena, a mutação é a única constante. Tentar garantir o sucesso absoluto antes de começar é ignorar a natureza do mundo. A verdadeira segurança não vem de prever o vento, mas de estar preparado para ajustar a jogada quando ele soprar. O impacto, o cemitério de sonhos abatidos. Quando a ansiedade assume o comando, ela transforma nossa existência no que chamamos de cemitério de sonhos abatidos. Projetos e aspirações são enterrados vivos por 2 sabotadores. A incapacidade de começar, o indivíduo recusa-se a avançar porque não tem garantias externas de que não haverá erros. Ele espera o cenário ideal que nunca chega. O abandono prematuro. O ansioso vive sob o peso do imediatismo. Se o resultado não é instantâneo, a mente projeta o fracasso e ele desiste no meio do caminho, perdendo a chance de colher a maturidade que só o tempo traz. Ao vivermos projetados no futuro, abandonamos o presente.
Essa falta de presença resulta numa perda drástica de potência. Sem a união de corpo e alma no agora, a tarefa mais simples torna-se obscura, pesada e impossível de organizar. Lições do estoicismo: o que depende e o que não depende de você. A filosofia estoica, particularmente através de Epiteto, oferece o antídoto definitivo contra a paralisia ansiosa, a dicotomia do controle. A ansiedade nasce quando tentamos lutar contra as circunstâncias e negligenciamos nossa própria iniciativa. Epiteto definia como escravo aquele que se desespera com o que não pode mudar, como o trânsito, o clima, a economia ou a opinião alheia, mas não faz nada naquilo que depende dele. É o caso de quem se irrita profundamente com um engarrafamento, mas não se organiza para sair 10 minutos antes. Para retomar a liberdade e a ordem, devemos recalibrar nosso foco. Foco errado, incontrolável. Resultados finais, reconhecimento externo, comportamento de terceiros, o passado e o futuro distante. Foco correto, controlável, suas ações imediatas, sua preparação, sua resposta emocional aos imprevistos e seu esforço máximo no agora. A presença organiza, a ansiedade paralisa. Antídotos práticos: do próximo gesto correto à respiração 446. Para sair do ciclo de manipulação negativa do futuro, precisamos de ferramentas que ancorem nossa consciência no presente. O desvio mental: o próximo gesto correto. Reduza drasticamente seu campo de visão. Pare de tentar resolver os problemas de sua vida inteira de uma vez só. Pergunte-se qual é o próximo gesto correto. Foque apenas no degrau imediatamente à sua frente. Ao dar o seu melhor na tarefa pequena que está diante de você, você carimba seu coração no presente e a ansiedade perde o oxigênio. A âncora física: respiração e postura. A ansiedade é fisiológica. Antes de se tornar um pensamento, ela se manifesta como uma respiração asmática, curta e superficial, tensão no maxilar e gestos repetitivos como balançar as pernas ou braços. Ao notar esses sinais, utilize a técnica 446. Inspire profundamente contando até 4. Prenda o ar por 4. Expire lentamente contando até 6. Isso interrompe o ciclo físico do estresse e devolve o comando ao seu sistema nervoso. A mudança comportamental: excelência e constância. Entenda a lei de causa e efeito. A única garantia real de um futuro positivo é a qualidade do que você planta agora. Trate cada pequeno ato, um cumprimento, a organização de uma gaveta, a escrita de um e-mail, com excelência. Para manter essa disciplina, utilize ferramentas como o diário de batalha. Todas as noites, avalie suas vitórias sobre os sabotadores e planeje o dia seguinte. Inspire-se na mensagem a Garcia. Aprenda a entregar resultados apesar dos obstáculos, agindo com determinação e sem se perder em desculpas ou medos futuros. Organização é estabilidade interior. Uma vida organizada não é aquela onde tudo é previsível ou onde o vento parou de soprar. Organização, na verdade, é a condição que permite que ar fresco e luz penetrem em nossa existência. É ter estabilidade interior para que, quando o imprevisto surgir, você não seja varrido por ele, mas tenha clareza e recursos para encontrar a saída. Estar organizado é garantir que você está preparado para enfrentar o que vier, transformando qualquer resultado em aprendizado ou vitória. O futuro não se controla, ele se constrói pela presença absoluta de corpo, mente e alma no agora. O que você poderia realizar hoje se parasse de tentar controlar o vento e focasse apenas no seu próximo gesto correto? O arquiteto da autoconfiança. Respeito próprio. 5 lições contraintuitivas sobre a verdadeira autoconfiança. O inimigo invisível. A falta de confiança em si mesmo raramente se manifesta como um estrondo. Ela atua como uma corrosão silenciosa, uma força interna desorganizadora que paralisa a experiência humana. Para compreendermos a gravidade desse estado, precisamos olhar para além da superfície. Enquanto a procrastinação rouba o nosso futuro,
e a ansiedade nos furta o presente, a falta de confiança realiza o crime mais profundo de todos. Ela rouba a nossa identidade. Quando deixamos de confiar em nossa capacidade de agir, estagnamos no zero, tornando-nos reféns das expectativas alheias e incapazes de sustentar o peso da própria existência. Autoconfiança é a memória dos compromissos cumpridos. Diferente do que prega o senso comum, a confiança não é um sentimento súbito ou um mantra motivacional. Ela é um fenômeno da coerência moral. Ela nasce do restabelecimento de um pacto interno que frequentemente rompemos sem perceber. Cada pequena promessa que fazemos a nós mesmos e deixamos de cumprir, o horário de acordar, o compromisso de estudar ou a tarefa doméstica negligenciada, atua como uma pequena rachadura na nossa base de apoio interna. A autoconfiança é a memória dos compromissos cumpridos. A honestidade conosco é o alicerce da consciência. Reconstruir esse poder exige que voltemos a honrar esses pequenos pactos. Não se trata de buscar feitos heróicos para impressionar o mundo, mas de provar para a própria consciência, no silêncio do dia a dia, que você é alguém em quem se pode confiar. O veneno da comparação, seus bastidores versus o palco alheio. Vivemos em uma era que transformou a comparação em um vício social sistêmico. Mais do que uma falha individual, a comparação é uma ferramenta utilizada para estimular o consumo e a insatisfação perpétua, seja pelo carro do vizinho ou pelo celular de última geração do colega. O ápice desse processo encontra-se nas redes sociais, o verdadeiro altar da comparação, onde somos induzidos a cometer uma injustiça metodológica cruel. Comparamos nossos bastidores, nossas dúvidas, medos e imperfeições com o palco editado dos outros. Essa mentalidade cria uma busca vazia por triunfos sobre os demais, onde o sucesso só parece ter valor se houver fracassados. O resgate da autoconfiança exige que abandonemos essa pista de corrida externa. A única comparação que possui o poder de nos elevar é aquela feita com quem fomos ontem, focando na própria evolução e na integridade do caminho percorrido. A diferença crucial entre confiança e arrogância. É um equívoco comum acreditar que o homem autoconfiante é aquele que caminha sem medo ou com a garantia da vitória. Na verdade, existe um abismo entre a arrogância e a confiança real. A arrogância é uma ilusão que pressupõe que o jogo já está ganho e que o erro é impossível. Já a confiança é a certeza de que, independentemente do que vier, você terá os recursos para lidar com a situação e a resiliência para se levantar se cair. Devemos desdramatizar o erro e entendê-lo como a matéria-prima da maturidade. Afinal, quem não erra é porque não fez nada. O erro indica apenas que você está se movimentando e polindo as arestas que ainda não dominava. Organização não é sobre agendas, é sobre a alma. Frequentemente reduzimos a organização a uma mera gestão de horários, mas ela é, em essência, uma ferramenta de alinhamento com o ideal. Aqui, evocamos o conceito platônico do mundo das ideias. O idealista é aquele que vislumbra um modelo de ser humano justo, nobre e bom, e busca alinhar sua vida a esse arquétipo. A desorganização externa é apenas o reflexo do caos na alma. Quando não organizamos nossa vida em função de um ideal, acabamos por trair o próprio coração, entregando nosso tempo a impulsos vazios. A organização perfeita não começa na agenda, mas na decisão interna de não abrir mão de ser quem você deseja ser. É o terreno fértil onde a vontade se fortalece e a criatividade floresce sem ser sufocada pela desordem. Os 3 pilares da reconstrução. Para restaurar o eixo central e retomar o respeito próprio, devemos edificar nossa conduta sobre 3 fundamentos sólidos. Competência construída resulta da prática constante e da perseverança. É a segurança de saber que você é alguém que não abandona projetos pelo meio do caminho, aprendendo a corrigir erros e a insistir até dominar a tarefa. Coerência moral é a nobreza de caminhar de acordo com seus valores. É recusar o sucesso a qualquer preço e sentir-se limpo diante da própria consciência, por saber que agiu de forma justa e digna. Pequenas promessas. O exercício da disciplina diária.
Cumprir o planejado é o tijolo fundamental que prova à sua mente que sua palavra tem valor, sedimentando a estrutura da autoconfiança. O encontro com o ser que você merece ser. A autoconfiança não é um acessório psicológico descartável, ela é a base sobre a qual todas as outras virtudes se sustentam. Sem ela, o ser humano é como um edifício sem fundação, incapaz de resistir às pressões da vida. Ao resgatar a coerência interna e honrar o pacto com seu próprio coração, você deixa de ser um escravo da opinião pública para se tornar o arquiteto da sua história. Recuperar o respeito próprio é o primeiro passo para o florescimento humano. Diante disso, resta uma reflexão final. Qual pequena promessa você fará a si mesmo hoje e, acima de tudo, terá a coragem de cumprir? Mas agora, o buscador sabe a verdade. Sabe que recuperar o respeito próprio não exige um salto gigantesco, mas sim a nobreza das pequenas coerências. Ao honrar o pacto com o seu próprio coração, deixa de ser um refém das opiniões alheias e torna-se finalmente o arquiteto da sua própria história. A vida, com toda a sua sabedoria, nunca esperará que se sinta totalmente pronto para agir. Diante disto, resta apenas uma reflexão final. Qual pequena promessa fará a si mesmo hoje e, acima de tudo, terá a coragem de cumprir? Eu convido-o a materializar essa promessa agora. Desça até os comentários e deixe lá o seu próximo gesto correto. O nosso espaço é um porto seguro para aqueles que decidiram despertar. Se este conhecimento encontrou eco na sua alma, certifique-se de que subscreveu o canal. A sua presença aqui é a prova de que a luz ainda prevalece sobre a inércia. No nosso próximo encontro, vamos explorar uma outra ilusão que nos consome. Vamos dissecar o peso das máscaras, a jornada da autenticidade num mundo de comparações. Até lá, mantenha-se desperto e lembre-se, o momento oportuno é agora.